E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de gramática chegando para alicerçar o conhecimento de vocês e prepará-los para o caminho aí da vida das provas externas. Hoje nós falaremos sobre classes gramaticais e sintagmas. O que é isso? Nas aulas anteriores nós falamos sobre a formação de palavra, falamos sobre a formação dos afixos, sufixos, prefixos. E hoje, depois que essas palavras são formadas, que nós já entendemos esse contexto, esse modo como as palavras se organizam, nós também aprendemos que cada palavra está organizada em um pacotinho, em um grupo. Tá? Então, nesses grupos, sintaticamente, certo? Nós vamos conhecer hoje. Então, que tipo de grupo é esse? De que forma essas palavras são organizadas? Então, hoje nós trabalharemos e conheceremos sobre as classes gramaticais. Assunto esse que vocês já viram nos anos anteriores. Então, o que classe gramatical é essa? Nós temos dois grupões, tá? Dois chefões máximos aí. Os substantivos e os verbos. Nesse caso, nós temos um grupo nominal e nós temos um grupo verbal. Esse grupo nominal, que é comandado pelo substantivo, que é a classe que nomeia seres, objetos, nós também temos aqueles que caracterizam esses substantivos, que chamados de adjetivos. Após, nós temos uma classe que quantifica esse substantivo, que é chamado de numeral. Também nós temos uma outra classe que pode substituir ou acompanhar um substantivo que nós chamamos de pronome. E nós temos uma outra classe gramatical que faz a ação desse substantivo, que no caso são um verbo, que eu já falei que era um outro chefão, que compõe o grupo verbal. Então, só retificando aqui as informações. Tá? Nós temos o grupo nominal e o grupo verbal. E ratificando a minha informação, nós temos o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome. Esses 5 fazem da classe nominal. Depois nós temos a classe verbal, comandada pelo verbo, a ação do substantivo, certo? Nós temos aquela que determina, que caracteriza essa ação, que nós chamamos de advérbio. Nós temos os conectivos, preposição e conjunção, que conectam palavras na frase ou na oração, e também nós temos a conjunção, né, que faz aí uma ligação entre frases, uma frase a outra. Então, os conectivos, reiterando aqui, eles ligam palavras ou expressões, belezinha? E para finalizar, nós temos as interjeições, que são expressões, beleza? Então, nós fechamos as classes gramaticais aqui. Só que observe que eu mencionei que existem 2 chefões. Por que 2 chefões? Dentro da oração, nós temos um sintagma nominal e um sintagma verbal. E esse sintagma é o núcleo. O núcleo de quê? Da frase. Geralmente as frases, o que são frases? Frase são uma expressão de sentido completo. Orações são aquelas que são frases com sentido completo, mas que tenham verbos. E períodos são aqueles conjuntos de orações. Beleza? Então, nesse caso, dentro dessa frase, eu posso ligar, eu posso fazer referência. Maria foi à feira. Nessa oração, nós temos um substantivo, nós temos um verbo. E observe que nós temos um núcleo do substantivo e nós temos um núcleo verbal. Tá? Por quê? Quem foi? Maria. Foi onde? À feira. Observe que está intercalado. E todas as classes gramaticais elas vão se unir, elas vão se organizar sintaticamente. E, claro, semanticamente. O que é isso? Sintaticamente, elas vão se organizar. Dentro de uma frase eu posso ter um substantivo, um adjetivo, um pronome, um artigo. Elas vão se condensar, elas vão se organizar. E nós teremos também um sintagma verbal, que é tudo que estiver condensado ao verbo. Então, reiterando aqui, nós temos as classes gramaticais, aquelas
10 classes gramaticais que vocês já estudaram no ensino fundamental, e no ensino médio a gente vai reiterar, a gente vai conhecer, a gente vai relembrar. E observe que já foi falado as classes gramaticais, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Tudo para quê? Por que nós temos essas classes gramaticais? Para se organizar. Então observe que nas aulas anteriores nós debatemos e compreendemos algumas palavras. E se um texto existe, é porque existe também as classes gramaticais que foram estudadas, foram condensadas e foram organizadas graficamente, ok? Então lembrando que esses organizadores, né, textuais, essa sequenciação aí das frases, das orações, dos períodos, geram em torno de uma palavra. Se essa palavra, toda a frase, ela gera em torno de uma palavrinha, como já foi citado. Maria foi à feira. Então observe que nesse contexto, Maria foi aonde? À feira. Então tudo está ligado a Maria. Se tudo está ligado a Maria, o sintagma é nominal, certo? Como, por exemplo, Leoneudo era escritor. Então observe quem era escritor? Leoneudo. Então nesse caso, tudo está centrado nele. Tá? Então observe que é justamente um sintagma nominal. E já o sintagma verbal são orações que estão rodeadas em torno de um verbo. Por exemplo, no exemplo, Borges morreu. Morreu? Quem morreu? Borges. Nesse caso, a frase está centrada no verbo. Então o sintagma verbal é justamente as palavras que são direcionadas ao verbo. Então, sintagma nominal, todo o conjunto frasal direciona ao nome, e o sintagma verbal, todos rodeiam no verbo. Beleza? Substantivos, verbos, sintagma nominal, sintagma verbal. Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.